brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigas e amigos do Grande Prêmio. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Pedro Henrique Marum na área. Hoje é quarta-feira, dia 27 de novembro. Você está acompanhando em exibição aí no fim, a partir do fim da tarde, começo da noite dessa quarta-feira, mas pode estar nos assistindo por toda a eternidade. Eu espero que esteja. Então, logo de cara, eu já peço o seu like. Vem, deixa seu like aqui no vídeo, no canal, compartilhe, deixa seu comentário. Tudo isso é muito importante para a gente, para que o conteúdo do Grande Prêmio seja empurrado internet afora. Nessa semana, a gente chega pela primeira vez já com o campeonato definido na Fórmula 1, pelo menos o campeonato de pilotos. Max Verstappen, como todo mundo já sabia que seria, foi confirmado como tetracampeão mundial no último fim de semana no GP de Las Vegas, o que não quer dizer que a Fórmula 1 chegou ao fim. Tem GP do Catar nesse fim de semana, tem GP de Abu Dhabi na outra semana, na sequência, na mesma pista de Abu Dhabi vai ter teste de novatos, tem teste da Pirelli, ainda tem atividades de pista. Então, tem muita coisa para acontecer na Fórmula 1 ainda, tem gente se mexendo para fechar com o piloto reserva para o ano que vem, para entender o que vai fazer. A Red Bull vai ter lá a reunião com o Sérgio Pérez para bater o martelo sobre o futuro do piloto mexicano, tem de definir também as vagas da RP. Tem bastante coisa para acontecer no mundo da Fórmula 1 ainda em 2024, que termina em pouco mais de um mês. Mas no programa de hoje, a gente vai falar sobre Verstappen, vai falar sobre o campeão mundial 4 vezes seguidas, porque um outro campeão mundial, um outro tetracampeão mundial, tal de Alain Prost, falou sobre o Verstappen, fez algumas comparações com ele próprio, com Ayrton Senna, e a gente vai trazer isso à baila. Verstappen, afinal, é mais como Senna ou é mais como Prost? É isso que a gente vai debater aqui. Mas não só isso, vamos falar de Fórmula 2, porque depois de longo e tenebroso inverno, a Fórmula 2 vai retornar nesse fim de semana no Catar, mas assim como a Fórmula 1, ela também tem 2 etapas restantes, Catar e Abu Dhabi, nas próximas 2 semanas, nos próximos 2 fins de semana. E aí, uma briga pelo título ainda está mais do que viva entre Gabriel Bortoleto e entre Isaac Hadjar. Os dois em momentos diferentes da carreira. Bortoleto com a vida acertada já para a Fórmula 1 no ano que vem, o Hadjar sem saber como está a sua relação, o que ele precisa fazer para emocionar o grupo Red Bull e ser escalado no ano que vem. Quem vai levar a melhor? A decisão começa também nesse fim de semana. Junto comigo hoje, aqui na mesa, estão Bernardo Castro, Caio Esteves, que vão aparecer aqui em instantes, além, claro, da produção da Carol Vergílio, que está nos bastidores, como sempre está. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, Bernardo. Tudo certo? Olá, Marum. Olá, todo mundo que já nos acompanha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro, eu gostaria de ressaltar que é bom estar de volta. Eu que estive fora aí por algumas semanas, saí de férias, depois os horários das gravações não estavam batendo muito com a minha escala, mas hoje estou de volta aqui, é bom voltar ao TTGP. Gostaria de frisar também que eu acho péssimo essa organização desse calendário da Fórmula 2. São quase 2 meses já Não, na verdade, são mais de 2 meses de hiato entre a etapa do Azerbaijão e essa etapa no Catar. É péssimo, tanto para os pilotos quanto para quem
acompanha essa disputa, vai dar uma esfriada no campeonato, meio que deixa todo mundo um pouco mais distante ali da disputa. Não gosto muito, acho que eles teriam de rever isso de alguma forma. E meu destaque inicial de hoje vai para uma declaração do agente do Max Verstappen, que mesmo depois do título, né, depois do piloto conseguir o tetracampeonato, a situação ali na Red Bull parece que ainda não está muito resolvida, né? Ele deu uma declaração dizendo que eles são muito leais à Red Bull, ao projeto que eles têm, só que o futuro junto da equipe ainda está um pouco em aberto e tudo vai ser definido, vai ser baseado no que vai acontecer em 2025 e eventualmente em 2026. Se o Verstappen não tiver um carro competitivo, se a equipe não for minimamente boa, o Verstappen pode procurar novos horizontes aí na Fórmula 1, e a própria Red Bull já deu uma declaração dizendo que está um pouco preocupada com o que pode ser em 2025. Então acho que é um ponto para a gente poder observar também nas próximas semanas e no ano que vem. Muito bem. O pessoal do Verstappen, staff do Verstappen já dizendo, olha, somos leais a você, Red Bull, mas se o carro for bom. Se o carro não for bom, nossa lealdade tem data de validade. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Caio. Tudo bem, Marum? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para o Bernardo, para a Carol que está aí com a gente nos bastidores também, sempre ajudando muito na produção. Pessoal de casa, né? Também acompanhando, sempre bom programa aqui para vocês. E é bom estar participando mais uma vez aqui. É uma semana que a gente já tem uma definição na Fórmula 1, mas eu acho que vai ser legal esse GP do Qatar para a gente também dar uma olhada se... E aí já emendo meu destaque inicial, nessa fala dos pilotos, do que eles preveem sobre ordem de forças na corrida, né? Tem muita gente falando que a Mercedes vai continuar forte e que a McLaren vai ser uma equipe mais competitiva também. Então, acho legal a gente analisar como que a Mercedes vai se comportar em mais uma prova. Foi muito bem em Las Vegas, a corrida do Hamilton foi excelente, o Russell dominante, e vamos ver se isso continua agora numa corrida que também deve proporcionar aí bons episódios lá no Qatar. Falando um pouquinho da questão do Prost, a gente vai emendar esse assunto, mas eu já adianto que esse comportamento do Verstappen de buscar o carro mais competitivo já mostra, na minha opinião, que o Prost não tem tanta razão assim, né? Que isso é um comportamento parecido até com as escolhas que o Senna fazia. Então, mas a gente vai debater isso também e vamos falar sobre tudo aqui no TTGP. Vamos falar sobre tudo aqui no TTGP, mas antes eu quero fazer um lembrete, dar um aviso a vocês. É o seguinte, no próximo dia 29, portanto, na sexta-feira próxima, 29 de novembro, lançaremos aqui, o pessoal do Grande Prêmio, você já está vendo na tela, o novo clube de membros do Grande Prêmio, que vem recheado de benefícios exclusivos. Os assinantes terão acesso a conteúdos exclusivos, um novo Paddock Sprint só para eles, além de um clube de descontos, aulas online exclusivas, telemedicina, sorteio de R$1.000 em barras de ouro, perceba bem, em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro, aquela coisa toda, no Natal, sorteio no Natal, e começo de 2025 também, e muito mais, não perde por esperar. Tudo isso para garantir a você, nosso assinante, uma experiência completa e diferenciada no mundo do esporte a motor. Então, escolha seu plano, o Pole por R$ 9,99 ao mês, o Hat-Trick por R$ 29,99 ao mês, ou o Grand Chelem por R$ 69,99 ao mês. Está curioso ou está curiosa? Então, já veja quais descontos você terá direito, lá no descontos.grandepremio.com.br. Faça isso e seja nosso assinante, que será nosso prazer. Beleza? Vamos juntos, então, na sequência do TTGP. Bernardo, Caio, os dois estão de volta, né? Os dois não faziam tudo, mas acho que vocês não estavam aqui desde a semana da corrida da Fórmula 1, né? Um mês já. É bom tê-los de volta, deixo registrado. O Alan Prost deu a entrevista e disse que ele vê muita coisa em comum
entre o Verstappen e o Senna. Mas aí emendou, logo na sequência, na frase seguinte: vejo coisas em comum, mas já não vejo os dois tão parecidos. Já não vejo o Verstappen tão parecido assim. E aí a declaração vai para um lado curioso. Primeiro ele fala, o Verstappen trilhou o próprio caminho, tem a sua própria identidade, isso é muito bom, mas eu o considero um piloto muito justo na pista, o que, dadas os embates que ele já teve, sobretudo brigando pelo título na pista, acho curioso. E aí fala, já não vejo tão parecido assim com o Senna. Acho que ele tem mais coisa de Vettel, de Sebastian Vettel, e eu mesmo. E aí eu jogo a pergunta para vocês, começando com você, Bernardo. Max Verstappen é mais Prost do que Senna? Eu acho sempre bastante complicado, não sei nem se é muito certo fazer comparações de pilotos atuais com lendas antigas do esporte, porque até como o próprio Prost comentou, muitas vezes esses pilotos que se destacam, eles acabam trilhando o próprio caminho deles, tendo ali características únicas, exclusivas, que tornam eles tão especiais assim, mas é lógico que uma coisinha ou outra ali dá para a gente puxar, a gente vê que eles têm algumas semelhanças. Eu acho que, principalmente na parte inicial da carreira do Verstappen, acho que ele tinha um pouco mais de cena, né, falando nessa questão mais da agressividade, um pouco mais do arrojo, porque essa sempre foi uma característica que o Verstappen tem. Não acho que ele tenha perdido isso ainda, tá? Vou até comentar um pouquinho mais sobre isso, mas acho que o Verstappen já teve momentos em que ele foi mais agressivo, em que ele usava aquela filosofia, aquela famosa frase do Senna, que se você vê ali o espaço, né, para poder fazer ultrapassagem, você não vai à tela, você não é um piloto de corrida de verdade. Então acho que em dado momento o Verstappen levou isso muito a sério, e acho que essa agressividade dele fez muitas pessoas fazerem uma comparação direta com o Senna, né? Diversas vezes na internet, às vezes quando existem essas comparações, esses tópicos de discussões, a gente vê que algumas pessoas fazem esse paralelo, e eu acho que não está de toda forma errado. Porém, quando a gente pega principalmente essa última fase do Verstappen, acho que sobretudo em 2024, que foi nessa fase que a Red Bull já não tinha mais o melhor carro da Fórmula 1, a gente viu que em alguns momentos, aí não foram todos, porque tiveram alguns que o Verstappen foi muito agressivo, principalmente nas disputas contra o Norris, mas a gente viu que muitas vezes o Verstappen teve de mostrar um outro lado dele que era um pouco mais cerebral, que manejava um pouco mais os riscos, calculava mais as consequências do que ele ia fazer. Acho que ele fez isso de uma forma muito bem feita no GP da Inglaterra, que ele não tinha carro para poder se colocar ali no pódio, ele ficou numa segunda posição e quase venceu a corrida, isso sem precisar ser necessariamente agressivo, ele foi mais inteligente do que arrojado, pelo menos eu vejo dessa forma. E também nessa corrida de Las Vegas, ele adotou muito essa postura também. Ele sabia que não tinha carro para poder brigar com Mercedes, com Ferrari. Ele chegou lá com um objetivo claro, que era sair com o título. Então, por mais que ele goste de brigar por posições, mesmo quando ele tem um carro inferior, a gente já viu isso em diversas oportunidades, e às vezes ele conseguindo se manter na frente por conta disso. Em Las Vegas, eu acho que ele usou um pouco mais da inteligência, que era uma característica que o Prost tinha, e fez ali meio que o que precisava fazer para poder levar o resultado para casa e garantir esse tetracampeonato aí. Então, acho que em alguns pontos o Prost ele acerta, mas eu não acho que seja possível cravar que ele é mais a cara de um ou mais a cara de outro. Eu acho que os pilotos eles acabam se moldando dependendo da situação que eles enfrentam, dependendo da situação que eles estão, do objetivo que eles têm ali dentro daquela corrida, tudo isso vai mudando. Mas eu acho que ultimamente o Verstappen tem sido um pouco mais cerebral também. Caio, eu quero saber de você. Primeiro, claro, puxando também pelo que o Bernardo falou, essa comparação, essa evolução da carreira do Verstappen, e tentar entender o conjunto de características que formam um piloto.
sobretudo que formam um campeão, que são as características técnicas, mas também as características mentais, as características de relação entre respeito e arrojo na pista, como comparar com esses caras. Claro que a gente está trazendo para a discussão Prost e Senna, mas não são os únicos dois tipos de pilotos da história do mundo, né? E pode ser que o Verstappen seja mais afeito a alguém mais, algum outro nome. Então, quero saber o que você pensa. O Verstappen, para mim, ele é uma mistura dos dois, digamos assim. Eu acho que, é claro que, volto a dizer, e concordo até com a própria análise do Prost de dizer que o Verstappen tem o jeito dele próprio, né? Ele faz a carreira, ele tem levado a sua carreira à sua maneira, e acho que isso é bem notável na Fórmula 1. A gente vê o estilo único de pilotagem, como não lembrar daquela entrevista do Alexander Albon explicando que o estilo de pilotagem do Verstappen é um estilo que ele é muito específico, né? E ele faz até o comparativo com a sensibilidade do mouse, né? Que ele é um cara que precisa, que tem um jeito de pilotar muito, com uma sensibilidade única, né? E então eu vejo o Verstappen com essa especificação, digamos assim. Concordo com o Bernie quando ele fala que o começo da carreira do Verstappen foi, sim, mais parecido com o do Senna, de um cara mais agressivo, mais arrojado, desde a época de kart, né? Esses dias até no GP de São Paulo, o Pierre Gasly deu uma entrevista e falou, o Verstappen ele é assim, eu cansei de estar pilotando contra ele no kart e ele me jogar para fora da pista, mas não de um jeito desleal, né? Porque ele é agressivo e ele fechava a porta e eu acabava saindo da pista. É o estilo dele. Não digo desleal ou de certa forma, se é imoral, é outra conversa, mas não é ilegal. Então eu vejo dessa maneira. Eu acho que a gente tem que fazer dois tipos de análise, né? Quando a gente fala do Verstappen, quando a gente viu o Verstappen, por exemplo, no GP do México, para mim merecidas as punições, mas aí quando a gente vê ele brecando, freando a curva para impedir uma ultrapassagem, tirando às vezes o cara da pista, é ilegal, é desleal, ou é ilegal ou ele tá jogando com o regulamento? Eu acho que é uma discussão que é bastante ampla nesse sentido. Então, para resumir, para mim, o Verstappen é uma mistura dos dois. Quando ele precisa ser um pouco mais cerebral, um pouco mais pensativo, um pouco mais estratégico, ele consegue ser. E quando ele tem que realmente ser um cara mais agressivo, muitas vezes por não ter o melhor carro, esse ano ele viveu muito isso, para conseguir pontos importantes, posições, ou até para fechar a porta, às vezes para o Norris, que era o cara que estava ali mais ameaçando mais a vida dele na temporada, ele também consegue fazer isso, né? Fato é que ele tem muitos um estilo que não permite que ele erre tanto. E aí, pelo talento dele, por ser um cara realmente que é fora da curva, ele erra muito pouco, né? Então, quando a gente fala para mim, na Fórmula 1, errar menos é um trunfo, assim, que define tudo. O Verstappen é o cara que erra muito pouco, independente da pista, da condição de chuva, de pista seca. Ele é um cara que comete poucos erros. E eu acho que isso faz total diferença na Fórmula 1. A gente tem visto, na própria MotoGP, a gente viu uma disputa de que quem errou menos venceu, né? Eu acho que a Fórmula 1 também caminha para esse lado em algumas temporadas. Nessa, o Verstappen trabalhou com a gordura que ele criou no começo do ano, mas em alguns momentos, sim, ele precisou pensar mais a corrida, e para mim, a temporada dele foi, assim, muito completa. Um cara que soube se comportar da maneira exata, dependendo de cada circunstância, de cada etapa, de cada corrida, e vejo essa mistura, digamos assim, entre Senna e Prost no perfil de pilotagem, no estilo de pilotagem, até na questão também da personalidade do Max Verstappen. Eu acho algumas coisas um pouco curiosas, assim. Me lembro, não sei se vocês já assistiram, eu gosto muito de How I Met Your Mother, né? Sitcom. Eu gosto de sitcoms em geral. Eu já me considerei até um certo conhecedor de sitcoms. Eu já brinquei que eu ia escrever um livro sobre sitcoms. Mas eu gosto especialmente de How I Met Your Mother. E eles têm uma brincadeira que é a teoria da azeitona, né? Que o casal perfeito é o casal em que um detesta azeitona e um ama azeitona, e eles se completam, né? Então, quando saem para jantar, um deixa a azeitona, o outro pega, enfim, nada fica, não sobra pedra sobre pedra, sobre
Pedra sobre pedra. Tá difícil hoje, hein? Mas eu vejo um pouco assim essa conversa entre Senna e Prost, sabe? E agora ensejada pelo próprio Prost, mas nem sempre é. Eu entendo que há uma concepção geral, pelo tamanho que houve da rivalidade entre os dois, de que todo mundo, a única comparação entre pilotos possíveis é de Senna e Prost, né? Então todo mundo ou é Senna ou é Prost, como se fossem dois tipos absolutos de pilotagem e que você precise se encaixar num ou no outro. Que acho que é uma ortodoxia também que não combina com os pilotos que eles foram. Porque o Prost era professor, aquela coisa toda, mas o Prost era agressivo pra caramba também. O Prost jogava duro também, se precisasse jogar duro. Com o próprio Senna, né, naqueles duelos memoráveis que todo mundo puxa pela memória. E o Senna não era o personagem do Tom Cruise lá no Dias do Trovão, né, que só sabe apertar o acelerador e não entende mais nada de nada. Também era um cara muito inteligente, também era um cara que conseguia preparar o carro, também era um cara que tinha características professorais, por assim dizer. E os dois não reúnem todas as características de pilotagem possíveis. Então, quando eu olho para o Verstappen, eu acho que ele tem características dos dois, como todos os grandes campeões têm, né? E de outros grandes campeões. Mas eu não vejo o Verstappen parecido com um, nem parecido com o outro. Sinceramente. Parecido efetivamente, como um estilo absoluto de pilotagem. Como, por exemplo, fazendo uma comparação com o basquete, a comparação que sempre foi feita entre Kobe Bryant e Michael Jordan. Por quê? O Kobe Bryant sempre admitiu que ele moldou o jogo dele à imagem do jogo do Jordan. Então, se ele nunca foi melhor e não foi melhor, não importava, mas o estilo era claramente aquele estilo. Você via o Kobe jogando e você sabia que era o estilo do Jordan. Ele moldou o seu jogo ao estilo do Jordan e se tornou um gênio do basquete que se tornou. E eu não acho que o Verstappen é assim. Eu acho que o Verstappen tem um estilo muito mais dele, tanto de pilotagem quanto de mental na pista, quanto de declarações fora da pista. Acho que ele caminha por um estilo diferente e também entra aí o fato de ser um piloto muito jovem, né? Ter entrado, o Verstappen epitomiza, ele sintetiza essa nova geração de pilotos dos anos 2010, meados dos anos 2010, quando os caras começaram a entrar na Fórmula 1 muito jovens. E o Verstappen, vamos lembrar, entrou na Fórmula 1 com 17 anos de idade. Conseguiu a vaga na Fórmula 1 com 16 anos de idade. Quando guiou no primeiro ano dele em carros de monoposto lá na Fórmula 3 Euro. Então, o Verstappen é um cara muito... Para muitas coisas, ele é um molecote ainda, né? A questão de jogar online, fazer essas coisas todas que os jovens são mais caracterizados por fazer, a maneira como se colocar para certas ocasiões e muito maduro para outras tantas coisas, como nos duelos, nos embates com a FIA, onde ele normalmente tem razão, nos embates até com a imprensa inglesa agora, nesse fim de ano, como se colocar na pista, como entender um carro, como entender uma situação, ele conseguiu amadurecer isso muito rapidamente. E aí eu digo assim, sinceramente, eu vejo mais do Verstappen no Alonso jovem do que em Senna ou Prost. Uma visão minha. Eu vejo, eu entendo o Verstappen mais parecido ao Alonso jovem do que esses caras. O que faz todo sentido, porque o Verstappen começou a ver corrida, começou a desfrutar, começou a gostar vendo o Alonso, vendo esses caras. Isso faz muito mais sentido. A gente não está mais em 2003, onde os caras chegavam na Fórmula 1 com o Senna na memória. Todo mundo fala do Senna hoje porque o Senna virou um escudo. Aí o Antonelli fala, o Senna é o espelho que eu me coloco. Tudo bem, mas o Antonelli nasceu em 2006, meu amigo. Ele não passou nem
perto de ver o Senna. Nem de lembrar, nem de ver, nem de viver, respirar o mesmo ar que o Ayrton Senna. Só que o Senna virou uma medalha. O Senna virou uma medalha, assim, entendam o que eu quero dizer. O Senna virou um emblema. Quando você fala, eu quero ser como o Senna, quer dizer, eu quero ser dedicado, eu quero ser alguém que respira o esporte, que simboliza o esporte. Claro, um piloto talentoso, um piloto vencedor, mas é um conjunto de características que não necessariamente leva em conta o que acontece na pista. Então, é isso. O Senna virou um emblema. E o Prost virou, para muita gente, o oposto da pilotagem do Senna. Algo que não é uma avaliação justa dos pilotos que os dois foram, nem das pessoas que os dois foram, né? Eu digo foram, eu sei que o Prost está aí ainda, mas estou tratando aqui da realidade como piloto de Fórmula 1, que ele foi até 93. Então é assim que eu enxergo, né? É assim que eu enxergo. Quero saber o que vocês pensam de maneira absoluta sobre esse arco de carreira do Verstappen. Falando agora especialmente sobre como ele evoluiu durante esse tempo. Eu sei que você falou um pouquinho sobre isso, Bernardo. Acho que dá para elaborar um pouco mais, mas eu vou começar com o Caio agora. Não, total, acho que faz total sentido quando você pontua que uma coisa é você admirar o personagem ou o atleta, né, as conquistas, mas outra coisa é você crescer vendo ele competir, né? Você crescer vendo ele realmente ganhar corridas, dar as declarações durante a semana, participar dos testes e ver os resultados, e é óbvio que é diferente. E faz total sentido. O Verstappen, como eu disse, para mim ele tem uma característica única de temperamento. Ele parece ser um cara que, ao mesmo tempo em que ele competindo, ele é muito frio, muito focado no que ele quer. Ao mesmo tempo você vê várias imagens vazando hoje em dia com internet, com celular, é tudo um pouco mais exposto, né? Então você vê o Verstappen brincando e participando direto de rodinhas de conversas com Leclerc, com o próprio Norris, com Piastri, no simulador ele jogando e fazendo as lives dele, brincando com o Bortoleto. Então, assim, você tem hoje uma proximidade maior com esse tipo de atleta que antes você não tinha. E você vê que o Verstappen ele é um cara que ele se molda muito fácil à situação dele. No momento que ele tá ali precisando vencer, precisando competir, sendo duro, e seja para quem for, ele vai ser porque ele tá ali para isso é muito óbvio. Mas agora, fora disso, ele tem uma personalidade muito específica e não me parece ser um cara assim tão marrento quanto fala, um cara que fecha a cara, um cara que é mais seco. O cara é europeu, gente, ele não vai ser brasileiro, não vai chegar fazendo piada, brincando com todo mundo. A gente vê uma diferença total dele para pilotos sul-americanos, principalmente, né? Você vê o Colapinto com o carisma que ele chega aí na Fórmula 1 esse ano, muito, muito isso também. Mas falando de estilo, eu concordo com você, mano. Eu acho que é um estilo específico. O Prost também era um cara muito duro na pista, um cara que quando tinha que competir, ele fechava a porta para qualquer um. A gente cansou de ver, inclusive, ele fazendo isso com o Senna, né? E claro que para você ganhar títulos mundiais, você também tem que ser duro em muitos momentos. E antes. Exato. A gente sabe que teve uma rusga ali na McLaren com o Lauda também, porque o Prost chega como a próxima grande coisa, né? O próximo grande piloto, que já era um grande piloto. O Prost guiou muito as pessoas normalmente não sabem disso. O Prost guiou muito pela Renault no começo dos anos 80, muito. Mas um carro da Renault em 82, em 83, o projeto do motor turbo que a Renault estava nutrindo e evoluindo desde o fim dos anos 70, ganha a primeira corrida em 79 com o Jean-Pierre Jabouille. Mas aquele projeto, embora tenha rendido um carro muito rápido, também era um carro que quebrava muito. Em 82, o Prost deveria ter tido todas as chances do mundo de ser campeão, porque o carro era muito bom. E porque os pilotos da Ferrari não terminaram a temporada, né? O Gilles Villeneuve morreu tragicamente logo no começo do ano, depois o Didier Pironi, que tinha o título quase que anunciado já, também sofreu uma lesão grave, perdeu o resto da temporada, só que o carro não se aguentava. E aí, quando ele chega para a McLaren, um chego para, vou aqui agora, vai virar campeão mundial, não vai ter jeito.
E aí, no primeiro ano de McLaren, ele tem quem pela frente? O Lauda, que tinha voltado da aposentadoria um ano antes. E a McLaren tem um grande carro, e o Lauda consegue ser campeão naquele primeiro momento. E houve rusga entre os dois naquele ano, sobretudo no ano seguinte, não tão públicas ou tão famosas, claro, quanto a que o Senna teve, mas também se enrolaram ali nos bastidores. Exato. E eu acho que é uma coisa que, para mim, é uma característica muito específica de atleta de alto nível, entendeu? E isso fica mais evidente na Fórmula 1 porque é muito individual, né? É uma análise muito individual. O cara tá ali sozinho no carro competindo. Mas isso no esporte de elite você tem em todos os níveis, né? Você tem isso em o piloto, problemas cara, de ego, de um querendo competir, ganhar mais que o outro, um querendo fechar a porta para o outro. Na hora da adrenalina ali, o ser humano ele é muito individualista, ele é muito egoísta. Isso eu acho que isso é normal se a gente fala ainda mais do nível desse de Fórmula 1. Então, vejo também dessa forma. Acho que o Verstappen ele tem características de não só desses dois pilotos, mas também, para mim, de outros pilotos, né, do grid, como você falou. O Alonso foi uma lembrança para mim, uma comparação para mim bem, realmente parece bastante com o estilo do Alonso. E acho que isso é muito natural. É muito natural e quando o Prost também fala, só discordei dessa declaração do Prost quando ele fala que ele acha que o Verstappen parece um pouco com o Vettel. Aí, na minha opinião, não tem nada a ver. Mas olhando para esse tipo de mistura, olhando para esse tipo de mistura entre Prost e Senna e tudo mais, né, da declaração dele, concordo totalmente. E foi legal ele falar também, né, porque o Verstappen, obviamente, todo mundo sabe, chegou ao número de títulos do Prost e do Vettel, como você disse mais cedo, e ele foi questionado sobre o que o Verstappen representa hoje para a categoria. E assim, teceu elogios. Quem quiser ler a matéria, até tá lá no grandepremio.com.br. Bem interessante a declaração. Eu acho que é legal ouvir o Prost. Eu ultimamente não tenho visto o Prost falar tanto. Eu acho que o Prost precisa dar mais declarações assim também. E aí, Bernardo? Eu concordo muito também com o que vocês falaram. Acho que você foi muito preciso no comentário também, Marum. Essa questão de sempre ter essa comparação Senna e Prost, eu acho que pelo fato do Senna ter virado esse símbolo e o Prost, principalmente aqui no Brasil, mas o Prost virou um vilão, eles meio que são antônimos, um é o oposto do outro, e ter sido a maior rivalidade, né, dos maiores pilotos da Fórmula 1, acho que a comparação direta acaba sendo com eles. Mas eu concordo, o Verstappen tem características de inúmeros outros pilotos também. Você falou muito bem do Alonso, acho que isso casa muito bem, mas eu acho muito difícil apontar exatamente um piloto específico que ele tenha uma característica parecida. Eu acho que o mais certo, talvez, é dizer que o Verstappen tem características de pilotos muito grandes, de pilotos bons, de pilotos de topo que são campeões e tudo mais. Porque se a gente for ver, todos os grandes campeões, em algum momento, eles são agressivos, em outros momentos eles precisam ser um pouco mais inteligentes, de ter uma leitura de corrida mais clara, né? A gente elogia muito o Sainz, não é campeão, mas ele faz isso de forma muito, muito inteligente, mas o Hamilton a gente sabe que tem. Então, acho que ele é meio que uma junção de um pouco de cada coisa que cada piloto grande conquistou na Fórmula 1. E aí acho que as pessoas acabam fazendo essa comparação direta com esses dois nomes por eles meio que representarem, né, a maior rivalidade entre dois maiores pilotos que a Fórmula 1 já teve. Muito bem. Eu acho que é por aí mesmo. Vamos mudar de assunto agora, porque tem o começo da decisão. Uma decisão de duas pernas aí no fim de semana para a Fórmula 2, né? Então a gente tem uma rodada dupla, aquele formato tradicional da Fórmula 2. Corrida sprint, corrida principal no domingo, valendo mais que corrida sprint no sábado, da Fórmula 2 lá no Catar, e aí na semana seguinte, efetivamente a decisão no mesmo formato em Abu Dhabi. A gente não vê o campeonato correr há tempos, né? Só conferindo aqui o meu glorioso calendário, mas a última corrida, como vocês falaram no começo do programa, foi em setembro, dias 14 e 15 de setembro,
no Azerbaijão. Desde então, a Fórmula 2 não corre, são mais de 2 meses, um tempo gigantesco. E o mundo mudou para esses pilotos desde então. Né? O Bortoleto, lá atrás, era tido como uma possibilidade da Sauber. Olha, está na lista do Binotto. Hoje, ele sabe que será piloto titular da Fórmula 1 no ano que vem. Essa pressão está fora da cabeça. Ele tem a vida confirmada, a vida está resolvida. Provavelmente ele tem um contrato muito longo, né? A gente sabe que provavelmente o contrato é de 3 ou de 4 anos. Então, um contrato longo pela frente para pegar a transição para a Audi, está com o futuro resolvido o Gabriel Bortoleto. O Isaac Hadjar, a gente está tratando como uma briga dos dois, porque os dois estão separados por 4,5 pontos. O Hadjar está só 4,5 pontos atrás do Bortoleto. Mas eles não são os únicos postulantes ao título. O Zane Maloney tem chance, está 30 e pouquinhos pontos atrás, o Paul Aron também. O Paul Aron tem suas ligações lá com a Mercedes, é um piloto que tem alternativas na carreira. O Zane Maloney já acertado para correr na Fórmula E também, né? Não, agora me pegou. O Zane Maloney não está acertado para correr na Fórmula E. Agora é confundir tudo. Hein? Vem em cima da hora, mas ele que tá fechado, né? Para correr com a Andretti. Zane Maloney tá na Lola Yamaha. Com a Lola. Isso. Junto com o de graça. Ele testou com a Andretti ano passado. Quase que eu confundi os nomes todos. Mas ele correu lá, vai correr ao lado do de graça. Então, matematicamente, ainda estão ali. A questão a briga, salvo um cataclisma, é uma briga entre esses dois pilotos, Bortoleto e Hadjar, e a vida do Hadjar não está resolvida. Né? A vida do Hadjar não está resolvida, ele não sabe o que vai fazer no que vem. O interesse da Red Bull no Franco Colapinto nesse momento grande empecilho, né? A gente não sabe o que vai acontecer, porque o Tsunoda vai ficar na RB, o Lawson vai guiar em algum lugar, ou na equipe de cima ou na equipe de baixo, claro, tem o Verstappen. Se o Pérez ficar, provavelmente não vai ter vaga para o Hadjar, né? Vai ser Tsunoda e Lawson na RB. Se o Pérez sair, aí depende do que a Red Bull vai querer fazer. Se vai impulsionar o nosso glorioso Liam Lawson, e aí vai abrir o espaço lá. Se fechar com Colapinto, vai ser Colapinto. Se não fechar com Colapinto, vai ser Hadjar. Se não quiser, se o Colapinto subir direto, ele também vai ficar na pista. Então, a chance é a demissão do Pérez e a não contratação do Franco Colapinto. Para o Hadjar, que parecia um nome quase certo em dado momento para o grid da Fórmula 1 no ano que vem, porque é um piloto muito talentoso e estava ali na frente da fila da Red Bull. Por outro lado, se a cabeça para o Bortoleto tende a estar melhor, já que ele já tem a vida definida, ele também, claro que ele quer ser campeão, não estou dizendo que o caso vai ser esse, mas dá para imaginar que um piloto nessa situação já está pensando no ano que vem, pode estar pensando na Fórmula 1. E o Hadjar tem que convencer a Red Bull, de qualquer maneira, a colocá-lo no grid. A gente viu, por exemplo, como a temporada do Berman foi muito pior do que a temporada passada, porque todo mundo sabia o ano inteiro que ele estaria na Fórmula 1 em 2025. Então ele fez uma temporada modorrenta na Fórmula 2, diferente da temporada passada, quando ele estreou na categoria. De qualquer maneira, são só 4,5 pontos. O Bortoleto vem numa sequência muito impressionante de resultado. Venceu aquela corrida principal na Itália, saindo de último. Ficou em quinto e em quarto nas 2 corridas do Azerbaijão, enquanto o Hadjar vem de 4 corridas seguidas sem pontuar. Desde a vitória na corrida principal da Bélgica, ele não pontua em nenhuma corrida, não tem vivido esses grandes momentos. A gente vê como ele perde o controle muitas e muitas vezes quando as coisas não dão certo para ele. A última pole dele foi lá em Silverstone, a última pole do Bortoleto já faz tempo, foi em Imola, mas o Bortoleto tem conseguido se recuperar, algo que o Hadjar não tem sido capaz de fazer. Quero saber de vocês, começando com você, Bernardo, o que te parece essa briga pelo título da Fórmula 2, no momento que vinha sendo todo a favor do Bortoleto, essa quase intertemporada da categoria foi também toda a favor do Bortoleto, porque ele resolveu a vida, porque ele tem vaga na Fórmula 1, mas o momento positivo na pista foi interrompido
com esse gap de 2 meses. O quanto isso pode atrapalhar o piloto brasileiro, o quanto isso pode jogar a favor do Isack Hadjar. Na verdade, eu acho que o cenário, por mais que a fase do Bortoleto tenha sido... O Bortoleto vinha sendo melhor antes dessa pausa de 2 meses, eu acho que o cenário está mais favorável ao Bortoleto por 2 motivos. O primeiro deles é porque, assim, a Fórmula 2 basicamente é uma vitrine para os pilotos ficarem ali à amostra para outras categorias, principalmente a Fórmula 1. O objetivo de todo mundo que está ali, obviamente, é ir para a Fórmula 1. O Bortoleto ele já está com o futuro dele definido. Né? Acho que essa pausa de 2 meses foi muito boa para ele, apesar de ter quebrado essa sequência boa que ele vinha tendo, porque ele já conseguiu atingir o objetivo principal dele, que é estar na Fórmula 1. Agora, sabendo que ele vai estar lá, eu acho que ele já chega um pouco mais leve para essa etapa no Qatar e para essa corrida em Abu Dhabi, porque ele não tem que lidar com a pressão de falar, eu preciso mostrar resultado para poder garantir o meu lugar no grid da Fórmula 1 ou para poder sonhar em disputar uma vaga, mostrar que eu sou merecedor de estar no grid do ano que vem. Então ele meio que pode ir ali mais... é lógico, né, que ele quer ganhar, é importante você ganhar esse campeonato, porque você já chega ali com um pouco mais de moral na Fórmula 1, falar que você foi campeão da Fórmula 3, da Fórmula 2 logo no ano de estreia, isso te dá um pouquinho mais de respeito ali, mas acho que ele vai chegar mais tranquilo e isso é muito bom para ele. E por outro lado, o Hadjar, você bem comentou, às vezes ele não sabe lidar muito bem com essas situações adversas, ele é um piloto que é muito explosivo, né? A cabeça dele, às vezes ele fica de cabeça muito quente, principalmente quando as coisas não saem como ele está planejando. E se a gente for olhar o recorte da temporada, até um histórico dessas equipes, a Campos é uma equipe consideravelmente menor do que a Virtuosi. E nessas últimas corridas, a Campos meio que mostrou essa fragilidade dela. O Hadjar muitas vezes não teve condições de brigar pelas primeiras posições. É lógico que às vezes ele errou, mas às vezes a equipe também deixou um pouco a desejar para o lado dele. Acho que aquele problema no freio dos 2 carros, tanto do Hadjar quanto do Marti, lá na classificação do Azerbaijão, mostra muito bem essa fase da equipe. Não sei se eles... Isso foi grave. Isso é um sinal de fraqueza muito forte por parte da Campos. Não sei se eles vão conseguir realmente voltar aos trilhos a tempo de voltar a disputar esse título de fato ser campeão, até porque a gente vê que a Virtuoso também, por outro lado, ela está numa crescente, né? O Bortoleto, por mais que ele tenha enfrentado ali algumas dificuldades em algumas corridas, o ritmo dele sempre foi muito bom, sempre foi muito interessante, e acho que até desde a etapa da Itália, a cabeça do Bortoleto está muito no lugar. Agora que ele já está assinado, então, acho que ele meio que tem tudo para poder deslanchar ali. Se a gente for ver a corrida dele no Azerbaijão, por mais que ele não tivesse ritmo para brigar pelas primeiras posições, para ser líder ou alguma coisa de fato, a gente viu que ele fez uma corrida muito inteligente. Ele fez ali meio que o que ele precisava fazer para poder sair de lá líder do campeonato. Ele administrou muito bem os riscos, principalmente na largada, relargada. Acho que ele fez uma corrida muito interessante. Então, por isso, eu colocaria ele como favorito. Ele meio que não tem nada a provar. O Hadjar, por outro lado, a Red Bull cobra muito isso dos pilotos dela, de serem campeões, de terem resultado. O próprio Helmut Marko já falou sobre isso algumas vezes. E acho que tomar uma virada consideravelmente grande como essa que o Hadjar tomou, talvez jogue um pouco contra o piloto francês, ele acabe sem o lugar dele na Fórmula 1. Só repassando aqui, Caio, antes de você falar também sobre o assunto, que é o seguinte, faz tanto tempo que teve Fórmula 2 que eu tinha até perdido os pontos um pouco, tá? Então vamos lá, recapitulando. E quando eu falei o nome dele, eu me recordei. O Zane Maloney é o 3º colocado no campeonato. Ele tem chances matemáticas de título, mas ele não vai correr mais, porque fechou com a Fórmula E, está na fase final de preparação. Semana que vem, enquanto a Fórmula 2 estiver correndo a decisão do campeonato em Abu Dhabi, ele vai estar aqui no Brasil, aqui em São Paulo, na abertura da temporada. Então o Maloney está fora. O Leonardo Fornaroli vai assumir o carro no lugar dele. Então esquece, o Maloney não é mais um player na Fórmula 2, tá? 2 meses sem categoria faz a gente ficar biruta
Mas o Paul Aron ainda tem, em teoria, chances de título. Vai estar muito longe, né? Ficou muito longe, estava acompanhando de perto até dado momento, chegou até a liderar, mas já ficou muito difícil para ele. Acho que vai ficar entre os dois mesmo. O Maloney até foi inteligentemente, na minha visão, porque ele já pegou uma experiência na Fórmula E, aí ele já conseguiu uma vaga como titular, então eu acho que fez o caminho correto. Mas analisando o Adjar e o Bortoleto, é claro que, como o Bernie disse o título é importante para os dois, mas acho que nesse momento para o Adjar é muito mais, né? O Adjar ele precisa desse título para pressionar, de certa forma, a Red Bull, de que ele merece uma vaga na Fórmula 1. Isso está muito claro já há algum tempo, é um piloto talentoso que tem condições sim de guiar na Fórmula 1, mas precisa desse título, né? Precisa, obviamente, ter ali o caneco para pressionar realmente o grupo Red Bull de que ele merece ter esse assento caso essa vaga realmente apareça ali no grid da Fórmula 1, se não no ano que vem, no próximo ano, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o Pérez, né? A Red Bull só confirmou uma reunião entre os acionistas depois do GP de Abu Dhabi, onde eles vão avaliar o desempenho do Pérez nessa última perna da temporada, e aí sim poder tirar uma conclusão. Nesse momento, pelo que a gente vê na pista, o Pérez não tem reagido, né? Então a situação realmente dele não parece tão boa. Tem a questão do dinheiro, patrocínios e tudo mais, mas vamos ver o que a Red Bull decide. Já do lado do Bortoleto é isso, né? Eu acho que é importante sim, ele quer esse título, eu acho que ele vai dar tudo para levar o título no ano de estreia. Acho que isso aí deixa o currículo do cara muito maior, né? Você ganhar numa Fórmula 3, numa Fórmula 2 no ano de estreia. Mas como vocês falaram, ele já tem a vida resolvida, um contrato muito longo, já mostrou que pode ser, que é um cara rápido, talentoso, que vai competir na Fórmula 1 nos próximos anos, se não no ano que vem, que obviamente a Sauber não tem um carro competitivo em 26, 27, já com um novo regulamento de motores, então para ele a situação está mais resolvida, mas eu acho que ele vai encarar, vai dar tudo, volto a dizer, para levar esse título. E tem que levar, né? Acho que ter um brasileiro campeão da Fórmula 2 de novo, no primeiro ano de estreia, acho que é bom para todo mundo, inclusive para a gente também, para o Brasil, de ter uma representatividade desse tamanho do Bortoleto. A gente já tem com o Drogovic, que é um cara também muito talentoso, mas tem também com o Bortoleto. Então, vejo uma luta bem igual, de dois pilotos muito talentosos, mas ainda sou mais o Bortoleto. Acho que ele tem uma maturidade um pouco maior hoje, e tem também a diferença de 4 pontos ali, né? A diferença de 4 pontos, o Qatar é uma pista que não tem muita tradição para o mundo Fórmula 1, né? Uma pista nova para isso, então vamos ver o que o Bortoleto e o Hadjar têm para entregar, e como vai chegar o panorama do campeonato para a semana que vem. Aí sim, numa pista que todo mundo conhece melhor, para o Bortoleto seria um título muito contundente. Claro que já não diz mais nada sobre ele, sobre a vida dele na Fórmula 1, a vida dele, a trajetória para a carreira na sequência já tá pavimentada. Isso é muito importante. A Audi já viu nele o talento que ela queria, o talento jovem que ela queria nutrir, que ela queria desenvolver. Mas chegar com o cacife de ser o campeão no primeiro ano de Fórmula 3, o campeão no primeiro ano de Fórmula 2, brigando com bons grids, porque temos falado aqui nos últimos anos, repito, os grids voltaram a ser muito bons, voltaram a ser muito talentosos. É uma boa safra que vem se formando. E por isso, o ano que vem vai ter 5 novatos. E o Bortoleto ter ganho nesta safra a Fórmula 3 no ano de estreia, a Fórmula 2 no ano de estreia, diz muito sobre o piloto que ele é. Além do mais, o fato de ter Alonso ao lado, né, não faz mal a ninguém. Além do mais, ter recebido a chance de uma fábrica como a Audi nas suas exclamações iniciais na categoria. Então, é uma carreira para o Gabriel Bortoleto que começa de maneira absolutamente estelar. E esse título seria um ponto de exclamação sublinhado, com linha embaixo, em negrito, com tudo que é possível dessa carreira
que ele conseguiu formar nas categorias satélite. Seria muito importante para mostrar, para reafirmar o tamanho do talento que ele é. Vamos ver o que vai conseguir fazer nesse fim de semana e como as coisas serão. Dito isso, eu vou começar a me despedir. Quero saber de vocês suas declarações finais do TTGP de hoje, amigos. Começando por mim? Eu deixei para vocês se entenderem um olhar quem iria primeiro. Pode ser você. Ah, sim. Não, mas é isso. Acho que a gente passou muito bem o que deveria ir. Concordo muito com essa questão, essa análise do Bortoleto também. Esse título meio que pode, talvez, tornar toda essa chegada dele na Fórmula 1 um pouco mais contundente, ele ser, né, às vezes, dependendo, ganhar um pouco mais de espaço ali dentro da Sauber, da Audi, já que ele vai ter um companheiro de equipe muito experiente, muito conceituado ali, que também é alemão. Então, basta a gente esperar aí para poder ver o que vai sair dessa etapa do Qatar. É isso, né? Torcer pro Bortoleto encerrar a temporada com chave de ouro. Acho que ele merece pela temporada que fez, pelas corridas, algumas dominantes, outras sendo lá de trás e vencendo. Não que o Adjar não mereça também, mas lógico, né? A gente tem que torcer ali pro piloto brasileiro voltando. E eu acho que, como você disse, Marum, seria uma chegada com chave de ouro, né? Um encerramento de uma temporada com chave de ouro para começar muito bem na Fórmula 1. Então, vamos torcer, vamos para que isso se concretize e o Bortoleto chegue muito forte aí na Sauber e depois para criar uma carreira, se Deus quiser, vitoriosa na Audi também. Muito bem. Antes de encerrar, senão a Carol já vai me jogar para fora do ar imediatamente. Só queria voltar a trazer, às vezes, aquele papo rápido de cultura pop em geral e cinema, e dar uma indicação que eu assisti nos últimos dias, aí não lembro exatamente quando, um filme em homenagem ao nosso Vitor Martins, um clássico do cinema dinamarquês chamado Festa de Família, do grande diretor dinamarquês, Thomas Vinterberg, um dos grandes cineastas europeus da atualidade. Foi um dos primeiros filmes dele, ainda no fim dos anos 90. É muito legal, quem puder ver uma festa de um figurão, uma festa de 60 anos, vira um enterro quando um dos filhos faz algumas revelações durante a cerimônia de jantar. Então, vale muito. É tudo passado dentro da casa de campo, mas basicamente dentro do salão de jantar da casa. Muito pouco acontece em outros cômodos. Vale muito assistir. É muito bom. Vocês conseguem encontrar aí nas plataformas de streaming internet afora. Mas é só isso. Eu me despeço por aqui. Semana que vem eu não sei qual será a configuração do TTGP, pois eu estarei em São Paulo para a cobertura do EP de São Paulo. Já estarei viajando em trânsito, então temos que ver como é que vai funcionar esse negócio. Mas os meninos provavelmente vão tocar aqui o programa para a próxima edição do TTGP, antes da grande final da temporada da Fórmula 1 e da grande abertura da temporada da Fórmula E. Espero que vocês voltem, espero que vocês acompanhem amanhã o WGP e, claro, no fim de semana tem briefing na sexta, no sábado, no domingo, tem transmissão em segunda tela da Fórmula 1 na classificação, tem transmissão em segunda tela da Fórmula 1 na corrida. Vocês já sabem muito bem como funciona a grande cobertura do Grande Prêmio. Valeu demais, agradeço a todos e até a próxima. O brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro.
sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção.